E o primeiro versículo, apenas até o versículo de número 11. Vamos ler uma palavra que aonde Jesus nos ensina a vencer. Por que o Senhor está dizendo que aqui Jesus nos ensina a vencer? Por causa que nesse texto, a Bíblia está falando sobre a tentação de Jesus. Jesus, como homem, assumiu a forma humana e nesse dia, nesse momento, ele foi submetido a uma tentação, um período de tentação. Mas, mesmo assim, pastor, como assim que o Senhor diz que aqui nos ensina a escaparmos, a vencermos? Porque Jesus venceu essa tentação como homem. Embora seja filho de Deus, mas ele triunfa sobre o mal de forma humana. Jesus não usa aqui nenhum, por exemplo, super extra, extraordinário poder, mas ele usa para vencer o mal aquilo que você e eu e todos nós que estamos ouvindo essa palavra agora podemos usar. Aquilo que você, independente do seu nível de escolaridade, independentemente da sua posição social, ou da sua posição na igreja, se exerce alguma função ou não, Jesus vence o mal com algo ou de uma maneira que você também pode vencer, que você também pode triunfar. Então, o que é mais importante, interessante nesse texto é isso, porque nada foi escrito apenas por escrever, por acaso, mas tudo que foi escrito na Bíblia Sagrada, em especial aqui no Novo Testamento, que já é falando da obra da redenção com mais clareza, onde já se deu a obra da redenção em Cristo ali na cruz, enfim. A palavra de Deus foi escrita para o nosso aproveitamento, para que por meio do que está escrito a gente consiga escapar, vencer. E o que Deus mais deseja é que nós escape, é que todos nós escapemos. Amém? Então, com essa palavra Deus está dando para você o meio de você vencer o perseguidor da tua alma. Deus está dando para nós a fórmula, se é que eu posso chamar de fórmula, Se eu posso chamar de fórmula, então a fórmula que você pode usar para vencer o inimigo da tua alma. Aquele que quer te ver sempre longe de Deus. Aquele que quer te humilhar, aquele que quer te pisar, aquele que quer tirar a tua vida, enfim. Você pode vencer. Amém? Tem alguém aqui nessa noite que acredita nisso? Amém. Você pode vencer o mal. Grande Deus. Amém? Mas vamos ler o texto. A palavra de Deus diz assim, que depois do batismo de Jesus, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha o lugar para onde ele foi. Para ser tentado pelo diabo. Observe, queridos, que se Jesus, o Filho de Deus, foi tentado, eu vou ser, não vou? O irmão vai ser, não vai? A irmã vai ser tentada, a irmã vai ser tentada, a irmã vai ser tentada. Quem não vai ser tentado nessa vida? Todos nós vamos ser tentados. Mas é preciso que a gente entenda uma coisa: não é obrigado você cair na tentação. Assim como não foi obrigatório, não foi uma necessidade Jesus cair na tentação. E ele, como homem, não caiu. Pode alguém dizer, não, mas ele era o próprio Filho de Deus. Mas ele era homem. Ele assumiu o nosso lugar como homem mesmo, normal. Só que ele não pecou. E eu retorno a dizer que o que Jesus fez para não pecar, você também pode fazer. Eu também posso. E se porventura eu for tentar e cair na tentação, já não é culpa de Deus. Fui eu que me descuidei, não fui prudente na minha vida. Mas os meios para qualquer pessoa escapar da tentação, está aqui.
Está aí, está nas tuas mãos, está no teu coração. A palavra de Deus é poderosa para salvar a tua alma. É poderosa para te dar os meios de você escapar da tentação. Amém? Então vamos continuar a leitura. Diz o seguinte, versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Quem? Jesus teve fome. Presta atenção, queridos, que mesmo você estando buscando a Deus, pode acontecer a tentação. Geralmente é aí que a tentação chega mais, sabe, com mais ímpeto, com mais força. Por quê? Porque quer tirar você de Deus. Jesus estava ali no deserto, 40 dias, 40 noites jejuando. Depois desse período vem a fome, vem a necessidade de alimentação, né? E o tentador chega por esse lado. Ele observa que Jesus está com uma necessidade, então ele diz, eu vou lá tentá-lo. Então quando o inimigo vem tentar a mim e a você, ele observa se eu tenho alguma necessidade. Se eu estou tendo algum desejo fervente em mim. Porque se ele observar que tem, então ele vai tentar-me através disso, de uma necessidade. Mas, entre a minha necessidade e a palavra de Deus, é mais interessante nós escolhermos a palavra de Deus. Entende? Está aqui a minha necessidade, está aqui o meu momento de necessidade, meu momento de desejo, de sede, de vontade. Mas se praticar isso, confronta com a vontade de Deus, e você conhece a palavra de Deus, então é mais interessante e mais viável ficar com a palavra de Deus, que é permanente, do que satisfazer um desejo, uma coisa que não vai te levar a bom termo, mas que vai te afastar do Senhor. Entende? Só que quando Jesus é tentado, ele é tentado assim, ó. Então o tentador, aproximando-se, lhes disse: gente, a gente precisa estar ligado em Deus e com a palavra de Deus sempre presente no coração. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque o diabo se aproxima da gente. Não tem jeito. Tem gente que diz, não, Deus me livre, o diabo de mim não se aproxima jamais. Gente, ele se aproximou do próprio Jesus. Eu não sou melhor do que Jesus. Nós não somos melhores que Jesus. Entende? Se ele se aproximou de Jesus para tentar, então ele vai tentar fazer a mesma coisa com a gente. Entende? Mas olha o que Jesus fez. Ele se aproxima e diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Queridos, existe uma coisa na Bíblia que é interessante. Jesus veio à terra, mas ele só fazia aqui na terra as coisas que eram do agrado do Pai. Ele só realizava o milagre de acordo com a vontade do Pai. Jesus nunca veio aqui para viver uma vida individual do Pai. Não. Ele era homem, como qualquer um de nós, só que nunca pecou, mas ele estava sempre em sintonia com o Pai. Eu só faço aquilo que o Pai ordenar. Só que agora quem estava pedindo, ou mandando, ou dizendo para fazer, não era o Pai. Quem era? O tentador, o diabo. Entende? Então, queridos, aquele que conhece a Deus, que tem vontade de agradar a Deus, ele vive em torno desse objetivo, fazer a vontade do Pai. Então, se nós somos tentados em algo que você sabe que não é do agrado de Deus, você pode tomar uso da palavra de Deus e vencer aquela tentação. E aí Jesus responde para o tentador, ele diz assim, olha, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Jesus conhecia a palavra de Deus? Conhecia. E ele pega esse texto lá do livro, do Deuteronômio, né, que foi escrito por Moisés. Eu faço uma pergunta aqui para a nossa missionária Silvaneide, para o irmão Expedito, para os irmãos que nos ouvem nessa noite, para a irmã Rafaela. Gente, nós conhecemos a palavra de Deus?
para poder, quando formos tentados, nós vencer o tentador usando o que Jesus usou, que foi a palavra? Porque senão é preciso a gente conhecer. Ainda hoje, eu estava lá na minha casa reunido lá com meus filhos e com um amigo dos meus filhos, e eu falava para eles: gente, vocês precisam crescer na graça, amém, e no conhecimento do Senhor Jesus. Independente da idade, você precisa ter a palavra de Deus no seu coração, na sua vida, porque a tentação vai chegar. E você precisa ter com que defender-se do tentador. Olha só, um segundo momento da tentação. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Observe outro detalhe que eu preciso que os irmãos saibam: o diabo também conhece a palavra de Deus. Entende? Então, nem todo ensinamento, nem tudo que dizem usando a palavra de Deus, a Bíblia, é verdadeiro. Por que não é, irmãos perdidos? No Sermão do Monte, quando Jesus ensinava pessoalmente para os seus discípulos, ele adverte os seus seguidores, aqui no capítulo 7, e versículo de número 15, ele adverte os seus seguidores, dizendo assim: olha, acautelai-vos, tomem cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Com o que os falsos profetas chegam? Usando o que? Palavra de Deus. Com o que o diabo foi tentar Jesus? Usando a palavra de Deus. Mas como Jesus conhecia a palavra de Deus e sabia que aquele versículo, aquele texto que foi citado para onde o diabo manda ele pular de cima do templo abaixo, esse versículo que diz: se te sustentarão nas mãos, os anjos de Deus iam sustentar nas mãos, não era para ser usado da forma que o diabo queria que Jesus usasse. Entende? Aquele texto não era para ninguém se utilizar dele e tentar a Deus. Como assim? Ultrapassando os seus limites. Não era para você subir em cima de uma árvore e pular lá de cima, porque Deus tinha prometido: os seus anjos vão te segurar. Não, não era para isso. Pelo contrário, era porque todas as vezes que um homem de Deus, um servo do Senhor, especialmente Jesus, estivesse em qualquer perigo, em qualquer momento difícil, os anjos do Senhor segurariam, como tem segurado, como tem guardado o povo de Deus até hoje. Mas esse texto, por exemplo, ele não se aplica se eu pegar o meu veículo, sair em alta velocidade, pegando racha, e dizer assim: não, eu posso fazer isso porque Deus diz na Bíblia que os anjos me guardam. Guarda não, nesse caso não, querido. Nesse caso eu estou fazendo o que? Eu estou tentando a Deus. Entende? Então o inimigo pode botar na cabeça de alguém um versículo, uma palavra de Deus, para você fazer a coisa errada. É preciso conhecer, para que você possa ser livre na hora da tentação. A segunda parte diz o seguinte: o que Jesus responde para o inimigo? Olha só. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não colocar Deus à prova. E vou me jogar daqui, e Deus vai me segurar. Não é dessa maneira não. Mas Deus todos os dias está dando livramento para a gente. Só o fato de você estar respirando agora, estar vivo, foi Deus que te segurou vivo até hoje. Amém? Finalzinho da palavra diz o seguinte, versículo de número 8. Agora ele levou ainda o diabo a um monte muito alto, o diabo leva Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo
e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quem não gostaria de crescer na vida? Quem não gostaria de prosperar? Quem não gostaria de ter, de possuir alguns bens, algumas propriedades, sabe? Isso é bom demais para você. Você ia poder pagar um plano de saúde, você ia poder ter médicos à sua disposição, você ia poder comprar o que quer, usar o que quer, enfim. Quem não queria, né, irmãos? Mas de que forma adquirir isso? Mas de que maneira que a gente vai adquirir isso? Então, Jesus é tentado em que área aqui? Na área da cobiça, da ganância. Para ver se havia no Filho de Deus o quê? A ganância de se tornar grande, de se tornar poderoso, dominador. Então, Jesus diz para o adversário. Mas antes dele falar algo para o adversário, olha o requisito que o diabo quis. O diabo disse assim, ó: tudo isso eu te dou, se prostrado me adorares. Aí entra a questão da adoração. Todo ser humano existe para adorar e servir somente a Deus. Só que o inimigo está prometendo dar algo, mas não é de graça, ele quer algo em troca. O que ele quer em troca? Se prostre e me adore que eu te dou tudo isso. As glórias do mundo, os reinos do mundo, os prazeres do mundo, te dou tudo, contanto que você me adore. Aí Jesus pega a palavra de Deus que está escrito novamente e diz: Jesus ordenou dizendo assim, ó: retira-te, Satanás, chegou o limite da tentação. Retira-te, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, ou só a Ele darás culto. Nós existimos para servir somente a Deus. Nós existimos para prestar culto somente a Deus. Queridos e amados irmãos, nesse momento, no versículo 11, conclui dizendo: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Louvado seja Deus. Então, como eu vencerei nesse mundo? Esse mundo tão difícil, tão complicado. É difícil. É complicada a situação por aqui, mas como que eu vou vencer? Como que eu faço para triunfar? Eu tenho que seguir algum ritual? Eu tenho que fazer alguma coisa diferente? Não. Nós só temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Nós só temos que temer a Deus, porque a palavra de Deus é viva. João capítulo, para terminar, João capítulo 6, versículo 63, está escrito assim, olha, o próprio Jesus disse assim, ó: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. As palavras que saíram da boca de Jesus, elas nos dão vida. Jesus disse em João capítulo 10 que as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem. As ovelhas de Jesus, elas não ouvem a voz do estranho, mas ouvem a voz de Jesus e seguem Jesus. Então, queridos, amados, para não seguirmos o estranho, é preciso conhecer Jesus. Como conhecemos Jesus se nós nunca ouvimos? Nunca tivemos oportunidade de conversar com Ele pessoalmente, mas as suas palavras estão registradas aqui, na tua Bíblia. Estão registradas as palavras de Jesus, através das quais
Você pode vencer o tentador assim como ele venceu. Até porque, queridos, quando você ouve o Evangelho, que você acredita no que ele diz, Deus te envia ao teu coração o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus lá no deserto. A Bíblia diz que Jesus foi batizado e sobre ele veio o que? O Espírito Santo. E ele foi para o deserto, mas o Espírito de Deus estava nele. A Bíblia diz também em Efésios, quando Paulo escreve aos Efésios, de que o Espírito de Deus é dado àqueles que acreditam no Evangelho. Então, o tentador vem, mas você tem o Espírito Santo e tem a palavra de Deus. Está de posse de vitória. Amém? Por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala sobre a armadura de Deus que todo cristão precisa ter na sua vida. Espada do Espírito é citada, que é o quê? A palavra de Deus, tá bom? Então, todos nós vamos ser tentados em algum momento. Pode ser ao término do culto, pode ser ao chegar em casa, pode ser amanhã. Mas quando você for tentar, lembre-se, a palavra de Deus foi enviada para a tua vida, para te livrar do tentador e te livrar de cair na tentação, e para te dar um lugar especial na presença de Deus. A palavra de Deus é poderosa para salvar. Amém? Então, queridos, que Deus abençoe poderosamente a vida dos nossos amados irmãos. Chegamos aqui pela graça de Deus mais uma vez.